Uma pessoa está perguntando o que é fé ativa. Se faz alguma diferença aí esta palavra ativa diante de fé. Isso que se chama de fé ativa é um importante estágio no caminho espiritual. É um estágio que vem um pouco depois de nós termos fé, simplesmente. Porque se nós já temos esta consciência da fé, a nossa atitude básica é esperar, não? É estar na expectativa. E a fé ativa busca também a transformação interior. Ela é acrescida de um outro movimento. E na fé ativa, nós exprimimos algumas coisas bem ativamente, como compreensão para com todos, o que também é chamado de caridade, não é? Nós temos um comportamento bem consciente e que subentende que estamos vivendo certas leis espirituais. Também nós temos paciência diante de tudo e de todos, não ter pressa de realizações interiores, de chegar a estágios espirituais. Isto tudo faz parte da fé ativa. Esta dedicação incondicional à busca de transformação, vê que é uma fé movimentada esta, diferente da fé pura normal. A concentração, a precisão é um pouco decorrência de toda esta atividade na fé. E isso é um estágio da evolução. Quando se vive essa fé ativa, quando esta fé assim tão ativa mesmo, tão prática, já está incorporada, então entra-se num outro estágio, que é o estágio de servir ao plano evolutivo. Há pessoas que têm muita pressa de servir ao plano evolutivo. Isto é falta de fé simples. Porque depois tem que se entrar na fé ativa, tem que praticar isto tudo, tem que viver isto tudo na vida, para depois entrar no estágio de estar servindo ao plano evolutivo realmente. Aí a fé já está trabalhada. Aí não só não se tem dúvidas a respeito de nada, como não se tem também nenhum tipo de ansiedade pela própria vida, pela própria pessoa, pela própria posição que se ocupa, pela própria tarefa que se desempenha. Quando há preocupação por estas coisas, isso tudo é falta de fé ativa também. E aí, quando a alma consegue imprimir nos veículos, quando a alma consegue executar através dos seus corpos, através da pessoa na qual ela está encarnada, quando a alma consegue realizar todas estas obras da fé ativa, então aí a alma começa a receber do espírito, da mônada, uma outra nuance, uma outra energia, que nós chamamos de sabedoria. Então aí entra-se realmente no serviço ao plano evolutivo. Porque nós podemos estar servindo aqui na Terra, podemos estar servindo a alguém, podemos estar servindo de várias maneiras, mas servir ao plano evolutivo, isto é um pouco diferente. Servir ao plano evolutivo não quer dizer você cumprir seus deveres humanos e cumprir seus deveres aqui. Servir ao plano evolutivo é algo que o espírito passa para a alma
uma certa energia, uma sabedoria, e a alma começa então a realizar isto e passar isto para o veículo, e nós podemos acompanhar isto tudo inteligentemente. Isto não é muito abstrato, não. Então, quem já está nesta prática da caridade, do comportamento ético, da paciência, da dedicação incondicional a esta busca interior, e quem já está recebendo estes sinais de concentração, de precisão, então, se esta fé ativa já está em ação, abre uma porta para se ir além. Então aqui se vê que não se trata mais de paciência, mas de sabedoria. Que não se trata mais de complacência, de compreensão, mas de discernimento e assim por diante. Mas aí, diante deste pensamento, precisa refletir um pouco sobre estas palavras. Refletir um pouco sobre complacência, por exemplo, e depois refletir sobre discernimento, para fazer uma passagem entre uma coisa e outra. E assim a fé ativa vai se transformando, a fé ativa vai se moldando ao serviço, ao plano evolutivo. Isto pode nos ajudar a ampliar a nossa ideia de serviço. Isto pode nos ajudar a ver mais amplamente esta questão do serviço. E aí melhorarmos bastante a nossa atuação aqui no mundo. Nós precisamos de muita fé ativa para vivermos certas situações. Aqui tem, por exemplo, perguntas e partilhas, situações nas quais as pessoas estão e que elas procuram resolver isto nos fatos da vida, mas não é assim que se resolve. Esta pessoa, por exemplo, diz que há 20 anos a família está dentro de casa em conflito. Como é que ela resolve isso? Isto é falta de fé ativa. Você deixa esse conflito, deixa seu pai, sua mãe, deixa a sua família agir como tiver que agir. Você vai examinar esta questão da fé, você vai ver em que ponto está a sua fé. Você vai ver como você está diante da sua fé, depois põe a sua fé em atividade. É assim que se muda as coisas. Não é esperando que os conflitos se dissolvam. Você tem que ativar isto, você tem que ativar isto tudo em você. Esse se voltar continuamente para esta energia da fé e colocar isto em atividade, isto é o que resolve, isto é o que muda. Realmente, muda primeiro a nós mesmos, depois começa a mudar as situações. Não tem receita para terminar com um conflito de 20 anos dentro de casa. Isto é falta de fé, isto é falta de ativar a própria fé. Agora, nem todas as pessoas sentem isto, percebem isto, porque não estão ainda abertas para isto. Ainda estão vivendo do esforço humano, ainda estão iludidas que são elas que fazem as coisas. Ainda estão iludidas que elas é que resolvem as coisas. Nós não resolvemos nada. O que resolve é a fé. Mas não é só a fé de ficar esperando. É uma fé ativa, que não é de se envolver com o que está acontecendo, nem de entrar no que está acontecendo. É você desenvolver estas coisas todas e isto vai mudando tudo. Isto vai mudando, que nós realmente vivemos de fé. Mas não vivemos só passivamente de fé. Precisa ativar isto também. Precisa colocar isto em prática. E isto resolve qualquer coisa. Qualquer coisa. Em nível de almas encarnadas, isto resolve qualquer coisa. Não tem o que não seja resolvido por isto. Então aqui trata-se de ativar isto. Agora, isto é um trabalho que, como se vê aí, requer uma busca
contínua, requer uma atenção a este processo, enfim, requer que a gente saiba o que realmente quer. Precisa ver o que é que a gente quer. Se a gente quer que as coisas sejam resolvidas, ou se nós vamos ser criadores, vamos ser realmente autores das coisas. Isto é que precisa ver. Se nós somos passivos ou se somos ativos. Então precisa ver isto. E isto é para nós todos, me parece, porque cada um de nós deve ter aí um ponto que deve estar esperando que seja resolvido. Isto não vai ser resolvido sozinho. Isto vai ter que ser ativado. Aqui tem um processo que deve ser ativado. Agora, se nós persistimos no exercício desta fé, se nós prosseguimos firmes no exercício desta fé, não só tendo fé passivamente, na fé ativa, se nós persistimos nisto, se nós temos compreensão para com o outro, seja ele como for, seja o que for que ele seja, você tem que compreendê-lo. Isto é caridade, isto é fé ativa. Você tem que estar diante dele como uma coisa que você compreende, e não quanto uma coisa que você está emitindo ondas de protesto, de rivalidade, de desequilíbrio, de desarmonia. Você precisa entrar nesta atividade, que isto é fé. O outro, seja o que ele for, manifeste o que ele estiver manifestando. Você na fé sabe o que ele é, independentemente do que está acontecendo ali. Agora, se nós não entramos nesse exercício, se nós não vivemos isto realmente, se isto fica só uma coisa mental, se isto fica só um conhecimento, mas na hora não se vive aquilo, então não se pode passar para o serviço ao plano evolutivo. Se pode ajudar os outros, se pode ser útil, se pode ser colaborador, se pode ser eficiente, mas não serviço ao plano evolutivo. Serviço ao plano evolutivo é a evolução superior de todos e de tudo. Então aqui precisa muita fé. E como se vê, não só esta fé que sabe que é as coisas, tem que saber o que é e tem que ativar isto, tem que colocar isto em prática. E é aí que o Espírito começa a enviar esta energia, começa a enviar esta coisa que nós não tínhamos até então, porque enquanto a fé não é ativada e enquanto isto não é tudo posto em prática, não há possibilidade de se ter sabedoria, não há possibilidade de haver sabedoria na ação, no ser. Então aqui, isto tudo é uma corrente de acontecimentos, isto tudo é uma progressão e nós precisamos de tudo isto, nós não podemos viver sem fé, não podemos viver sem isto, tudo isto é fé. Se não se tem isto, se não se ativa isto, se é levado de roldão pelas circunstâncias, pelas forças, pelo que acontece, pelas nossas reações, pelas nossas próprias forças, e aí se está praticamente no mesmo plano que todos. Ora, precisa um pouco de trabalho, né, com estas coisas, precisa um pouco de trabalho. Isto é um pouco diferente da fé simples, e não tem que ficar muito acomodado ali, porque esta fé precisa ser ativada, esta fé precisa entrar em ação, para depois chegar aquilo que nós necessitamos para realmente servir ao plano evolutivo. E não ajudarmos as coisas a sermos eficientes, sermos ágeis, corretos. Isso não é servir ao plano evolutivo. Servir ao plano evolutivo é muito mais do que isto. É estar diante de tudo isto com sabedoria. E não criando atrito, criando conflito, criando desarmonia. Servir ao plano evolutivo inclui a sabedoria. Inclui o serviço sábio, inclui esse serviço curador, inclui esse serviço harmonioso, esse serviço que constrói com o plano, com o divino. Isto é servir ao plano evolutivo. E isto, claro, que é uma atividade
que deve acontecer na consciência de um membro de um centro espiritual ou na vida de um centro espiritual. Porque senão a vida de um centro espiritual passa a ser uma ação contínua só, uma ação positiva. Mas isto não é servir ao plano evolutivo. É uma ação positiva, mas com sabedoria. Uma ação positiva com energia de cura. Para si mesmo, para o outro, para o mundo. Não é uma série de conflitos, não é uma série de ações. Isto é muito diferente. Então esta fé ativa que nos leva a receber esta outra coisa, isto é o que realmente nos leva a servir ao plano evolutivo. E aí o plano evolutivo vai mostrando as suas várias tarefas e nós vamos assumindo estas várias tarefas gradualmente, mas aí há um aperfeiçoamento desta fé e há um fluir cada vez maior desta sabedoria.